O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a economia brasileira está em processo de recuperação em V, termo usado por economistas para relatar uma retomada intensa depois de uma queda vertiginosa na atividade econômica. Mas para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, o processo não terá a velocidade que garante Guedes. Acompanhe. O governo vem com uma discussão que nós deveremos estar agora numa chamada retomada em V. Porém, essa retomada em V está muito aquém do que se gostaria, do que se desejaria, até porque a gente mantém ainda uma taxa de desemprego muito alta, já acima dos 13 milhões de desempregados. A discussão que a gente começa a assistir em relação à indústria, em especial, que a indústria voltou a crescer, né, já pelo terceiro mês consecutivo, indica também algumas questões da limitação do nosso próprio crescimento, porque é razoável imaginar que quando você sai de um processo aí de isolamento social, em que a economia começa a minimamente reabrir, as coisas começam a voltar de alguma forma. A pergunta que tem que se fazer é o que será ali, que patamar que nós chegaremos pós essa pandemia de fato, pós esse processo de recuperação. Tanto a indústria como a economia está muito aquém da necessidade, está muito aquém, inclusive, da onde a gente partiu. E o próprio crescimento que foi indicado aí em agosto em relação à indústria mostra que ela cresceu menos, inclusive, do esperado, bastante inferior do que muitos analistas que sequer imaginavam. É bom lembrar que uma boa parte desse crescimento industrial que aconteceu, ele está vinculado ao setor automotivo, né, em especial, porque esse setor também ficou fechado durante bastante tempo, em especial ali nos primeiros 3 meses da pandemia. Então o retorno dos dados positivos ainda é bastante limitado para você fazer uma aferição do que será o mais para frente. É muito claro que a questão do emprego é um limitador bastante importante. Embora a gente comece aí olhar o CAGED, começar a ter alguns saldos positivos em relação ao emprego, na outra ponta a gente tem ainda uma economia bastante informal, que ainda sofre muito com os resultados da pandemia. De outro lado, a gente tem um conjunto bastante significativo de pessoas desempregadas, nós estamos falando aí de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, e que com uma taxa que, na verdade, ao subestimar, inclusive por conta da própria pandemia, ela tende a crescer nos próximos meses. Então, quando a gente olha para esse cenário como um todo, a gente não vê esse cenário aí de crescimento em V que o governo fala tanto. O que a gente vê é um processo de reabertura, um processo de retorno da economia e que o nosso grande desafio é o que vai acontecer para frente. De fato, a gente ainda está com um saldo de mais de 800 mil empregos perdidos na pandemia. Nós estamos ainda com uma produção industrial bastante aquém do que deveria estar para você, de fato, impulsionar a economia para frente. E na outra ponta, nós estamos aí com o desafio da redução do abono emergencial. É bom lembrar que o abono emergencial foi que, de fato, manteve o consumo em meio a esse período como um todo, e a gente vai assistir agora em outubro, novembro, nos próximos meses, a sua redução à metade, né, se o Congresso Nacional não colocar para votar a medida provisória, se não fizer alguma alteração desse valor, e a sua finalização a partir do final do ano, o que coloca para 2021 um conjunto de desafios de que até que ponto nós vamos conseguir recuperar uma economia que, de alguma forma, retroagiu a níveis de quase uma década atrás. É bastante importante, bastante significativo como é que o governo vai se posicionar, quais as medidas que ele vai implementar, em que sentido essas medidas vão caminhar. E que até o momento que a gente tem assistido é um governo bastante perdido, com bastante questões, com idas e vindas, com retornos e com uma grande dúvida, né, se ele atende o mercado ou se atende os seus interesses eleitorais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.